Olá, meu nome é Ingrid e junto com a Rafael e com a Beatriz vou falar sobre o capítulo 14 do livro de Wayne Morrison. O capítulo aborda teóricos liberais, dentre eles Kelsen, que afirma que a ordem social é justa quando regula o comportamento humano de forma com que ele resulta em felicidade, pois o homem só consegue encontrar justiça e felicidade em sociedade. A felicidade é definida por Kelsen como a satisfação de certas necessidades tidas como necessidades dignas de serem satisfeitas. A justiça molda a existência em sociedade de forma com que a felicidade e o interesse individual confrontam o próprio fato de existir em um corpo social. A classificação da moral, da razão e da emoção foi intensamente debatida por filósofos, e esses debates buscam a justiça como um escape para lidar com os sentimentos humanos, de forma que eles querem entender qual é a forma de viver mais apropriada. Contudo, isso se torna um impasse, porque o ser humano, tão múltiplo e moderno, não pode encontrar apenas uma maneira para definir todas as relações sociais. A modernidade debate sobre justiça e sociedade, mas encontrar uma sociedade tão justa é um desafio, pois mesmo que o corpo social seja formado justamente por indivíduos, eles têm suas particularidades, que não são necessariamente positivas às necessidades de uma sociedade. Então, para Kelsen, a sociedade moderna tardia está condenada a ter uma justiça dinâmica, não estática. Kelsen vai defender a justiça dinâmica em oposição às tradições estáticas de justiça. De acordo com Kelsen, então, as concepções estáticas de justiça devem ser rejeitadas por conta do compromisso da sociedade com a ciência. Das concepções, a primeira fala que a justiça, na verdade, deve ser consoante com o modo de viver com a sociedade. E como não apenas um modo de viver, a justiça absoluta é uma ilusão. A segunda fala que o sofrimento resultante da vilania faz com que o indivíduo busque um tipo de fuga da realidade, que seria a fé, um estado de amor com Deus que daria uma vida mais agradável e justa. Contudo, a justiça não pode ser resolvida apenas por isso, pois haveria necessidade de imaginar um novo reino da fuga, além de que o princípio do cristianismo, que é o amor ao próximo, abandona a busca pela justiça. A terceira concepção seria apenas de viver de acordo com as normas sociais. Os princípios estariam de acordo com estas e seriam apenas fórmulas vazias, pois não têm utilidade para o entendimento dos princípios que deveriam ser obrigatórios. Contudo, os indivíduos tendem a aceitá-los como resposta para os problemas da justiça. Em conclusão, o conceito de justiça jamais será o mesmo para todos os indivíduos. Mesmo que criasse uma ciência que estuda a justiça, ela seria falha, porque os seres humanos se baseariam nas suas premissas emocionais, diferindo uns dos outros. Portanto, para alcançar a justiça, deve-se admitir a pluralidade das narrativas e ideologias. Para Kelsen, a solução disso seria despojar o misticismo do legalismo, visto que o mundo é algo que a inteligência humana não consegue conhecer por inteiro. Meu nome é Beatriz e eu vou explicar a parte 2 e 3 do capítulo 14. No capítulo 2, Fuller criticava os adeptos do positivismo jurídico porque eles não refletiam sobre problemáticas importantes, tentavam resolver juridicamente questões sociológicas, acreditavam erroneamente que o direito é apenas o estudo do que o fato é e faz e não do que está tentando fazer, e por fim não queriam atribuir qualquer objetivo ao direito. Já para Fuller, o direito era uma atividade humana dotada de propósito, com regras que asseguram a ordem social e que são criteriosas com os fatos que constituem as relações sociais. O filósofo afirmava que a vida em sociedade objetivava as chamadas moralidades de aspiração, que estava relacionada com o potencial do ser humano, no qual o homem tenta viver da melhor maneira que consegue, em contraste com a moralidade do dever, que são as normas que possibilitam a vida pacífica em sociedade. A natureza humana não é organizada em um único caminho, mas é um grande acaso que precisa ser estruturado em uma única direção, pelas regras criadas pelo sistema jurídico, objetivando a racionalidade, mesmo que isso não aconteça em todos os casos. O direito é o caminho para o progresso social, contudo, não apenas por ele que se chega no resultado, tendo em vista a multiplicidade de opções e articulações do juízo humano. Porém, Fuller acreditava que mesmo que não se saiba como é a justiça perfeita, é possível saber o que é injustiça. Portanto, não saber a totalidade não exclui o fato de que é possível questionar e ser crítico, sem apelar para o lado emocional. Fuller constitui a chamada moralidade interna do direito, ou teoria da eunomia, na qual a legalidade era pautada no exercício das regras, que se submeteriam à conduta humana.
Essa teoria tinha como preceito a não aceitação da totalidade do direito natural tradicional, mas também o estudo dos meios jurídicos que levariam ao desenvolvimento e, junto, impediriam o desmoronamento da sociedade e assegurariam o respeito e a coesão social. É necessário lembrar que o dever do direito é buscar e refletir a sociedade em que se encontra, e para isso deve haver uma constância na troca de informações entre o povo e a lei. Além de que a lei deve ser acessível e real na prática, não havendo contradições e tendo a responsabilidade de exalar compreensão acerca de cada situação individual e social. Ele fala também da excelência das leis, que devem ser suficientemente gerais, publicamente elaboradas, prospectivas, compreensíveis, não contraditórias, razoavelmente constantes, possíveis quanto ao desempenho e administradas por autoridade de acordo com seu conteúdo. Então, Fuller acredita que o direito não procede de um conteúdo moral. Sua função é reduzida a uma padronização do comportamento humano, advindo das regras impostas. Porém, para Hart, essas excelências apenas enfatizam e refletem a existência do direito, porque ele considerava que elas não forneciam fundamentos e nem asseguravam a possibilidade de chegar a sentenças terminativas. Esses aspectos se aplicariam como objetivo, mas não necessariamente com uma moral. Desse modo, a palavra integridade entra no vocabulário jurídico ao afirmar que os advogados representam uma moral na legalidade, porque o estudo decorrente na faculdade elabora um conhecimento sobre o direito, que são coerentes, partem de princípios legais e devem ser aplicados no trabalho de forma prática. O filósofo, em todas as suas análises, apresenta o ponto de vista liberal. Ele desenvolveu uma síntese do direito de acordo com a perspectiva que visa a excelência, e é com essa busca que haverá um progresso social. Para ele, a comunicação é apenas um meio de evitar a extinção humana e impulsionar a evolução, que apresentam um conjunto de conquistas que permitem o convívio em sociedade. A comunicabilidade serve de manutenção para o direito natural. Portanto, é perceptível que o autor tinha um pensamento otimista de uma comunidade justa e íntegra. No capítulo 3, convém destacar que os sistemas de pensamento têm uma virtude inerente, a verdade. Rawls coloca a questão da legitimidade no primeiro plano da vida social moderna e afirma que há uma necessidade da sociedade, na qual é preciso defender a justiça das instituições. Para definir o justo e o injusto, Rawls utiliza um método que o permite afirmar a necessidade de justiça para se manter a ordem social, pois o pressuposto é que somente a teoria da justiça baseada em direitos que respeitem e reconheçam os desejos igualmente harmoniza-se com suas concepções liberais, no qual um eu racional e unificado constitui a base do direito. Além disso, mostra que os indivíduos têm preferências em comum que permitem a ordem social e observa as disposições do corpo social para escolher a que trará uma sociedade coesa e justa. Nessa sociedade, os indivíduos dispõem de conhecimento dos meios de justiça e das instituições, gerando princípios em comum que acarretam a coesão. Rawls acredita que a humanidade busca a justiça. Logo, o justo está acima do bem e uma sociedade justa não se pauta nos interesses sociais, mas sim na manutenção da cidadania. Por meio de um experimento social, no qual imaginamos um contrato social que inclua os princípios que determinariam os de justiça e que nos mantém unidos na vida real, Rawls determina que os seres humanos pouco sabem uns sobre os outros e, portanto, pouco sabem sobre o bem social e como alcançá-lo. A humanidade sabe que todos os homens são particulares, mas não sabem o quanto essa especificidade irá afetar o todo. Por causa do véu da ignorância, o homem não sabe nem sobre si mesmo, partindo para os princípios de qualquer um. Segundo Rawls, há dois princípios buscados pelos seres humanos. O primeiro se refere à liberdade, que deverá ser tanto individual quanto para a sociedade no geral, no qual ela e a consequentemente igualdade deverão ser assegurados e nunca restringidos. O segundo se refere à desigualdade. Essa deverá ser a mínima possível e com a menor quantidade de malefícios, com o ideal de igualdade de oportunidades. Rawls teoriza sobre a melhor forma racional de tomada de decisões, que deverá visar a igualdade e a substituição de ideais egoístas ou até altruístas. A distribuição de bens, se vista apenas do ponto de vista dos bens iniciais e primeiros, é fraca do ponto de vista da igualdade e, mesmo que no começo possa parecer boa, é apenas questão de tempo para a igualdade ser rompida.
Para House, é preferível que a distribuição inicial seja maximizada do que a igualdade seja absoluta, porque em alguns casos há mais benefícios em estar numa situação desigual do que numa situação de igualdade absoluta, que pode restringir as vontades dos menos favorecidos. Mesmo que haja maior riqueza social, não necessariamente quer dizer que ela seja justa. De acordo com House, a quantidade de desigualdade de uma sociedade exerce influência na qualidade dos produtos produzidos por essa, tendo em vista que o incentivo a um bom trabalho é desigual, assim como as condições dos próprios indivíduos. Porém, ao priorizar a liberdade, as chances de um desenvolvimento social injusto são menores, porque a liberdade seria mais importante do que a prosperidade alheia. Oi gente, meu nome é Rafaela Maués e eu vou falar um pouco sobre o capítulo 14, mais especificamente o tópico 4, que se chama Robert Nozick e a filosofia radical do mercado livre. Esse texto, ele aborda a ideia sobre os libertários, que eles prezam a abolição da interferência do Estado e são contra a ideia de legitimar um governo administrativo centralizado com a justificativa de bem-estar social. Pois afirma que esse cenário afeta a liberdade individual da sociedade e esse pensamento é baseado nas interpretações de Locke sobre o contrato social, no qual ele alega a bondade do estado de natureza. E ele fala também a respeito da propriedade privada, que é um direito inviolável, bem como a vida e a liberdade. Ademais, a função do Estado seria limitada de acordo com a vontade dos cidadãos, que é necessário apenas para assegurar o cumprimento dessas leis. E caso contrário, o Estado extenso, ele violará o direito dessas pessoas. O autor traz discussões acerca do Estado mínimo, sendo ele o único justificável em uma sociedade. Porém, no texto apresenta uma visão utópica disso. Esse livro, o autor demonstra desacreditar nas formas padronizadas de distribuição, pois ele afirma que os homens já têm sua reivindicação legítima de sua propriedade. Nozick separa em duas fases o porquê de inventar um Estado. Em primeira instância, aceitamos que no estado de natureza os direitos entram em conflito e por isso há necessidade de ceder esses direitos, objetivando o bem comum e criar um Estado para mediar, regido por uma estrutura utilitarista. No segundo caso, ocorre uma limitação do aspecto moral, que deveria ser um direito totalmente violável, pois a máxima é respeitar os direitos individuais sem ter que sacrificar em prol do outro. Tendo em vista que os direitos fundamentais alegam que nenhuma vida pode ter um peso moral maior que outro, a fim de levar a um bem-estar social geral. A segunda e a terceira etapa se referem a associações voluntárias de proteção, se organizando por território, que buscam resolver e exigir serviços de proteção, como tribunais e a polícia. A quarta etapa são as pessoas independentes que ainda não se firmaram em um grupo específico, e então eles se juntam para reivindicar esse estado mínimo de forma espontânea e não planejada. Essa instituição pode usar a força para coerção e amplificar esses direitos a todos os cidadãos, sem exceções particulares. Logo, o liberalismo clássico volta a argumentar sobre a limitação desse governo com a justificativa de resguardar os direitos básicos vistos anteriormente. E o Estado não pode fazer uma redistribuição, pois não seria legítimo, já que extrapolaria a sua função. Essa linha de história deveria ter o seu curso ou processo feito de forma natural. No entanto, essa etapa apresenta algumas lacunas, ou seja, o Estado agora começa como autoridade e pode decidir quando usar a força e aplicar o conceito de justiça. Portanto, o preço a se pagar deveria ser uma certa redistribuição de recursos. Ademais, a segunda parte da obra contempla também uma definição do que viria a ser ter uma propriedade de forma legítima. O autor ele divide em 3 pontos principais. O primeiro aspecto se refere à justiça de aquisição, na qual a propriedade não era anteriormente de outra pessoa. O segundo termo é a justiça de transferência, que ocorre quando há uma mudança de poder por meios legítimos, seja por doação, venda ou herança sem ilegalidades.
O terceiro caso está relacionado a fraudes e furtos, portanto, o autor percebe essa corrupção e trata de desfazer a injustiça. Por isso, o nome Justiça de Reparação. Todo esse contexto trata para o autor sobre como verificar a legitimidade da distribuição de recursos. O autor ele faz uma analogia também para explicar melhor os termos de uma redistribuição. Ele exemplifica como um contrato entre o jogador de basquete e que irá receber uma certa porcentagem de dinheiro arrecadado com os bilhetes das pessoas que foram assistir aos jogos. Portanto, é fato que esse atleta irá ganhar mais do que outros, pois ele é mais requisitado pelos telespectadores. Nozick afirma que essa repartição é justa, pois não infringe os direitos dos cidadãos ao usufruírem de sua liberdade individual e comprarem o que desejavam para desfrutar dos talentos do cara no jogo. Entretanto, o autor do livro ele afirma que essa maneira de distribuição é desigual com os outros jogadores. Nesse caso, viola um padrão estabelecido se levar em consideração o uso da liberdade individual. Em outra ilustração, o autor reentrega seu posicionamento sobre a maximização da liberdade. Nesse caso, ao desenvolvimento de métodos coercitivos feitos pelo mercado e a descendência marxista das relações de trabalho e sobrevivência. Como exemplo, vamos supor que há o mesmo número de homens de A1 até Z1 e mulheres de A até Z. Eles devem se casar entre si, sendo a ordem decrescente prioritária. É fato que, com o passar das escolhas individuais, vale lembrar que estão usufruindo de sua liberdade individual e não interferindo na do próximo. Haverá, nos últimos casais, uma escolha limitada de pessoas e eles, mesmo assim, aceitam o casamento. O questionamento é: houve uma coerção para ter um casamento obrigatório, mesmo que nessa situação contemple um número limitado de escolhas? Essa referência se aplica também à troca de mercados dos proletariados e à burguesia. Pois o dilema entre morrer de fome ou trabalhar em uma certa limitação de local deve ser visto esse seu conceito de justiça. Para Nozick, essa noção é justa, pois todas as pessoas fizeram ações voluntárias conforme seus direitos foram assegurados. Ou seja, ações são justas quando o processo para fazê-las são justos. Com esse argumento, o autor vai contra a interferência da política em redes distributivas. O autor ele parte do pressuposto de que houve uma legítima aquisição inicial. Porém, ele reconhece também que com a questão histórica é possível ter passado despercebido situações de injustiça relacionadas ao método de aquisição e reivindicação dessa propriedade. A tendência cívico-republicana foi influente para desprender os estudiosos de conceitos lockeanos. Na sociedade moderna, o bem comum e a virtude pública são dois termos equilibrados e mediados pelo governo. A sociedade norte-americana tem raízes individualistas e do egocentrismo, e os novos filósofos procuram uma solução. Entre elas, o humanitarismo, vindo da necessidade dos povos se identificarem de maneira uniforme, uma comunidade política que estabelece direitos e deveres. No final do livro, o autor apenas alega que a necessidade de uma ruptura política que se reconecte com a tradição do republicanismo cívico e recupere a dignidade política. Esse capítulo 5 mostrará as contraposições e concordância entre os filósofos mencionados, estudiosos e o autor do livro. A análise crítica de Michel Sandel aponta os principais pontos incoerentes na teoria de Rawls. O primeiro afirma que o sujeito que coloca o direito acima da justiça é inconsistente e carece de racionalidade. O preceito de Rawls de que o homem coloca a justiça acima do bem em seu estado deontológico, o de deveres moral, não necessariamente precisa do conceito de bem. Sandel afirma que uma sociedade como a de Rawls não há de existir, pois ele defende uma sociedade que, com objetivos e ideias comuns, os indivíduos se unem e cooperam em prol dela. Nesse caso, o justo estaria acima do bem pelos valores constitutivos. Contudo, entra em contradição com a teoria de Rawls, com a teoria da justiça de Rawls, pois o princípio da diferença, que defende o vínculo moral, não entra em concordância com a ideia rawlsiana de fragmentação do indivíduo. A contradição se dá principalmente pelo fato de que não há possibilidade do indivíduo priorizar a justiça acima de tudo e, ao mesmo tempo, aceitar que o princípio da diferença é um princípio de justiça. Rawls buscava total racionalidade e seguridade de sua teoria, mas não foi tão bem sucedido. Contudo, isso não significa que a teoria deve ser totalmente negada,
porque constitui uma importante parte da teoria política. Charles Taylor faz uma acusação do atomismo, que era a concepção liberal do sujeito, o estado de natureza em que o indivíduo é autossuficiente. E somente em uma convivente sociedade é possível haver discussões sobre o bom e o justo, e obter, assim, racionalidade. Taylor faz críticas ao pensamento de Nozick, por partir da prioridade dos direitos naturais com a finalidade de interferir na interesse do contexto social. Ele também não entende que os direitos também implicam participação. Para o Taylor, a construção dessa comunidade está ligada com o processo de evolução histórico, que permitiu a construção de uma sociedade com esse modelo de indivíduo moderno. E é graças a essa historicidade que nos é permitido ser livre. Logo, a obrigação mínima do indivíduo é participar da manutenção da sociedade, e somente assim será legítimo usufruir da sua liberdade individual. Para Alasdair, a Nozick e House não abordam virtudes em suas teorias, mesmo que ela seja necessária para a manutenção da justiça. Mesmo que a moralidade exista, a modernidade transformou em uma expressão do individualismo humano. O motivo disso são os estudos modernos, que subentendem que a opinião é constituída antes mesmo de estar em união com o corpo social. O liberalismo apenas vê o bem comum como o vínculo entre os desejos individuais, e todo esse ideal assola a sociedade. Alasdair critica o ponto do liberalismo na sociedade, que aclama a liberdade individual antes de um vínculo em virtude do bem comum. A problemática desse pensamento é a circularidade do estudo comunitário, pois é necessário um padrão pré-estabelecido para julgar o valor das práticas diferentes. Nesse caso, a ideia de tradições parece atraente, pois buscaria o melhor para a sociedade, permitindo uma vida moralmente virtuosa. Já Alan prega o reconhecimento do direito individual no ordenamento político e jurídico, pois essa visão permite ter uma base solidificada para julgar que tipo de ação satisfazem ou violam uma regra moral. O autor vai citar o pensamento sobre a virtude de Alasdair e reprova a falta de conteúdo substancial para falar sobre as tradições e revelar o verdadeiro conhecimento. O questionamento de Alan é: qual comunidade está apta para fazer a distinção moral? A resposta é nenhuma, já que todas têm antecedentes que são contra a moralidade idealizada. O deslocamento comunitário do debate sobre a perspectiva da prioridade do justo e do bem. Após a análise de Sandel, para os liberais, não é permitido sacrificar os direitos individuais em prol do bem comum, mas também deve haver uma abertura de conceitos sobre o bem geral e usar princípios diversos para construir a noção de justiça. Somente assim, cada pessoa tem a oportunidade de estabelecer seus próprios objetivos. De acordo com o autor, fora da comunidade, o bem e o justo não existem. Porém, mesmo com essa máxima, urge o estudo da justiça e dos bens como uma prioridade das instituições sociais. Retornando para House, sua principal dúvida era relacionada a quais princípios de justiça poderiam determinar o conteúdo do agrupamento de normas. Ele defende o pluralismo político, de forma não imposta, que projetará aos indivíduos o bem-estar, sem interferências do meio privado. Os comunitaristas alegam que é somente dentro de uma comunidade específica que se define pelo bem que postula que pode existir o indivíduo e seus direitos. Obrigada por assistirem o vídeo.